A política externa brasileira considera estratégica a integração sul-americana. Os principais pilares dessa integração são o Mercosul e a Unasul, a União dos Países aqui da América do Sul. A região tem condições de ser autossuficiente em energia, tem as maiores reservas de água do mundo e uma enorme capacidade de produção agrícola. Nós vamos conversar sobre a agenda parlamentar da integração sul-americana com o nosso convidado, o professor José Carlos de Assis, presidente do Instituto Intersul. Professor, bem-vindo aqui ao nosso programa Cidadania. Eu queria pedir ao senhor que, em primeiro lugar, antes de mais nada, explicasse o que é o Intersul. Bom, meus cumprimentos a você, obrigado por essa conversa. O Intersul é um Instituto de Estudos Estratégicos para a Integração da América do Sul. Foi constituído por um grupo de personalidades, por patronos empresariais, conselheiros, gente que teve participação na política em favor dos projetos de integração sul-americana. E é um instituto independente. Nós trabalhamos, sobretudo, criando projetos e criando sugestões para aprofundar o processo de integração na América do Sul. Esse instituto nasceu em consequência de algum fato em particular ou é um projeto que já vinha se desenvolvendo há muito tempo? Ele até já vinha sendo desenvolvendo, porque eu estava como assessor do presidente do BNDES, quando eu entrei, Qual deles? O Luciano Coutinho, Uhum. no segundo mandato do presidente Lula, e eu já vinha desenvolvendo algum tipo de contatos na América do Sul para visar algum tipo de aprofundamento dos processos de integração. Porque nós temos uma experiência de integração até bem sucedida, mas ela está limitada ao campo comercial, no Mercosul. E, na verdade, a gente tem que integração para valer é integração produtiva. É integração de cadeias produtivas, especialização industrial, desenvolvimento de recursos minerais, quer dizer, é muito mais do que apenas comercialização. Além dessas cadeias produtivas, também na área de infraestrutura, né? Transportes, energia... na área de infraestrutura. Eu até nem mencionei pelo seguinte, você tem hoje o conceito de logística, hoje é um conceito amplo, quer dizer, ele é não apenas transportes, mas também energia elétrica e telecomunicações. Então, a ideia de integração, ela vem junto com a ideia de expansão da logística da região. Alguns esforços têm sido feitos nesse sentido, por exemplo, a rodovia transoceânica, né, para ligar o Brasil ao Pacífico, passando aqui por países andinos, ou a integração, ainda que pequena, entre Brasil e Argentina no setor elétrico, né, com linhas de transmissão, mas ainda é muito pouco, né, em relação ao que a região pode atingir. Né? É muito modesto ainda. A Transoceânica, por exemplo, é um projeto que estava aí há 30 anos, só conseguimos fazer agora. E, no fundo, o que a gente precisa de fazer realmente é costurar a América do Sul de projetos de transporte, de infraestrutura de transportes e logístico de maneira geral. Né? Isso é fundamental, porque, na verdade, isso é que puxa o desenvolvimento das cadeias produtivas. Quer dizer, como é que você vai ter desenvolvimento de recursos minerais se o mineral está lá no espaço escondido, num país longe, sem ter estrada, sem ter rodovia, sem ter ferrovia, sem ter hidrovia? Quer dizer, você tem que ter infraestrutura logística para poder fazer o desenvolvimento das cadeias produtivas e da própria industrialização mineral. Agora, professor, quando a gente olha para aquilo que tem sido elaborado aqui no Brasil como uma tentativa de um plano estratégico de infraestrutura, normalmente a gente pensa no PAC, aquele programa de aceleração do crescimento, e o maior projeto do PAC é a transposição do Rio São Francisco, que parece que está com problemas, né? O processo está cheio de demandas aí, partes inacabadas, não está chegando realmente água para o Nordeste, para as regiões que precisavam chegar. Aí, às vezes, a gente ouve falar sobre essa construção do trem-bala ligando o Rio a São Paulo, mas muito pouco se ouve do governo
a respeito dessa malha de integração aqui da região. O governo está pensando pequeno? Não, eu acho o seguinte, o governo está enfrentando muitos obstáculos quando se trata de fazer coisas. Por quê? Porque você tem um ambiente geral de suspicácia no país, quer dizer, você tem todo... Eu não sou a favor da corrupção, não sou a favor da leniência com a corrupção, mas você tem hoje uma situação em que órgãos do Estado intervêm para parar obras em andamento de uma forma absurda. O senhor está se referindo sobretudo ao Ministério Público e ao IBAMA. E ao TCU. O TCU principalmente, porque o TCU é um órgão do Congresso de exame de contas. Ele não tem que interferir em obras em andamento. Quer dizer, o Congresso tinha que dar uma parada nisso, porque senão vai parar o Brasil. Quer dizer, você está falando... Eu soube há pouco tempo, por exemplo, que no caso da transposição que você estava falando, você teve uma grande empreiteira, ganhou um lote, estava construindo o lote, e chegou o TCU na obra em andamento e disse que havia superfaturamento. Como poderia haver superfaturamento se a obra não estava ainda acabada? Como poderia haver superfaturamento se você estava seguindo o preço de licitação? Sabe o que fez? A empreiteira devolveu o contrato, entregou para o TCU. Agora, é uma situação complicada porque o próprio ministro da Integração Nacional reconheceu recentemente que há indícios de superfaturamento no caso lá da transposição do Rio São Francisco. A gente não está aqui tratando dessa transposição em particular, mas voltando para a questão da integração sul-americana, o que a gente fica se perguntando é o seguinte: se o Brasil não está conseguindo nem dentro de casa avançar, como é que a gente vai realmente ser otimista em relação ao avanço na integração na América do Sul? Eu acho que não avança. Eu acho que se ficar nessa situação, quer dizer, hoje em dia você faz uma obra, ou aqui ou na América do Sul, se vier a ser feita, vai ter que enfrentar TCU, vai ter que enfrentar Ministério Público, vai ter que enfrentar IBAMA, vai ter que enfrentar quilombola, vai ter que enfrentar índio. Quer dizer, essas coisas têm que ser respeitadas, todas essas coisas têm que ser respeitadas, mas que se faça de uma forma simultânea, para não atrasar e para não parar a obra. Quer dizer, é preciso criar um espírito de serviço público no Brasil, no sentido de respeitar a população, porque para a população o que é importante é a obra. Ou a obra e no caso da América do Sul, o que é importante são as obras de integração. Eu queria, inclusive, professor, ampliar um pouco esse raciocínio para que os nossos telespectadores tenham essa clareza sobre a urgência disso, como o senhor está colocando. Quando a gente pensa, por exemplo, que ao tomar posse no segundo mandato, o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, não deixou propriamente claro no seu discurso, mas pelas políticas norte-americanas está muito claro que o grande foco deles, do ponto de vista econômico, será o Sudeste Asiático, sobretudo a China. E se você pensa que a China transformou a América do Sul no seu principal destino de investimentos no mundo, ora, se a gente não se mover rapidamente, a dominação vem por fora, né? É verdade. Não, aí voltamos ao início de uma pergunta que você fez antes, que é por que a gente fez o Intersul. Fizemos, a gente estava estudando isso há algum tempo, mas com a crise de 2008, né, o que era uma opção, que era fazer a integração, tornou-se uma espécie de imperativo, porque a partir da crise, e sobre a partir de 2010, quando mudou a política econômica europeia, no sentido de acabar com os estímulos fiscais e passar a fazer uma política de austeridade, quer dizer, isso trocando em miúdos para o telespectador, é o seguinte: uma política de austeridade é uma política de contração de gastos públicos e de gastos internos, para forçar exportações. Então, o que acontece? Os Estados Unidos colocaram como prioridade aumentar as exportações, dobrar as exportações em 5 anos. A Europa tem uma política voltada exclusivamente hoje para aumentar as exportações. A China está na quarta onda de tecnologia para aumentar as exportações. E o Japão volta a uma política agressiva de exportação. O que vai acontecer? Vai vir em cima da gente.
Já está vindo, Já né, está vindo, já está vindo em cima da gente. Então, qual é a nossa linha de saída? A única linha que nós temos é formar um bloco econômico que possa enfrentar isso de uma forma progressiva, né? Porque sozinho já não pode fazer. Nós até tentamos fazer alguma coisa, né? A presidenta Dilma criou lá um imposto, aumentou o imposto para 35% de 100 produtos. Mas isso é muito pouco. Isso é muito pouco para conter o avanço das exportações dos países industrializados avançados. Quer ver um exemplo disso, professor? O senhor sabe muito melhor do que eu. Os Estados Unidos passou a ter com o Brasil um superávit comercial. E o Brasil é dos raríssimos países do mundo que tem déficit com os Estados Unidos, déficit comercial. Como é que é possível uma situação dessa? Olha, mais de 90 países no mundo têm superávit com os Estados Unidos. O Brasil tem déficit. O Brasil que já teve superávit com os Estados Unidos. Já tinha. Quer dizer, esse é um fator. Outro fator, a China vem investindo, como eu disse há pouco, transformou aqui a região, não só o Brasil, mas a região, no principal destino de seus investimentos, sobretudo em mineração e commodities agrícolas de grande valor internacional. O grande exemplo é a soja. Dentro da mineração, o petróleo e o gás, que vem aí com um grande sentido de oportunidade, mas várias pessoas que estudam o setor dizem que essa oportunidade vai se reverter em favor da China, porque serão os grandes vendedores de equipamentos aqui para o Brasil, nessa área de petróleo e gás, inclusive. Não, isso aí, eu queria voltar a esse assunto, mas só completar um outro, que é o seguinte. Nós, em função dessa situação europeia e dos países industrializados avançados, nós fizemos um projeto, que é um projeto de promoção do investimento produtivo na América do Sul. Fizemos um anteprojeto. Trouxemos para a comissão do senador Paim. A comissão discutiu isso em várias audiências e tomou conta do projeto, quer dizer, incorporou o projeto. Então você tem esse projeto hoje já tramitando no Congresso, está à espera de um parecer do senador Requião. Ele partiu do senador Paim, está com o parecer do senador Requião, que é muito favorável a ele, que vai estar um parecer favorável, está só fazendo aprimoramento. Esse projeto é importante, porque ele incentiva a integração produtiva. De que forma? Através de estímulos específicos. Tributários, financeiros? Nós estamos tentando fazer também tributários, quer dizer, financeiros sobretudo, mas estamos tentando fazer. E isso que está atrasando um pouco, porque há restrições legais a você fazer determinado tipo de... Quando você vai mexer na legislação tributária, é sempre complicado. Mas a gente tem um pessoal da ALAUC nos ajudando e encontrar uma fórmula e tentar por aí. Quer dizer, inclusive, incentivos que, de uma certa forma, dificultam uma entrada mais agressiva da China como competidor aqui. Mas nós temos, em relação à China, uma outra expectativa. Quer dizer, nós estamos discutindo e debatendo, e já com iniciativas prontas, né, encaminhadas ao Unasul, encaminhadas ao secretário-geral da Unasul, que é o seguinte: é um grande projeto de logística para a região, financiado por tributo vinculado, como foi o financiamento das rodovias no Brasil e da eletricidade e das telecomunicações. Quer dizer, você tem um imposto vinculado para financiar a CID, no caso brasileiro. Seria uma contribuição que vai especificamente para ser aplicada naquele setor. Para fazer. Se a gente conseguir isso, nós conseguimos dar um salto grande, porque tudo que se tem falado em termos de integração produtiva, sobretudo, não vale praticamente nada, porque não tem recurso. Como é que você vai fazer recurso? E há uma expectativa em relação ao Banco do Sul. Mas o Banco do Sul é banco. O banco não empresta a fundo perdido. Ele precisa ter garantia. Que é o que acontece com o BNDES também. Exatamente. Né? Ele tem que ter garantia. Para ter garantia, você tem que ter alguma forma de ativo ou um fundo vinculado. Esse fundo vinculado funciona como garantia. Se a gente conseguir isso na área rodoviária e ferroviária e hidroviária, quer dizer, nós estamos financiando a base para o desenvolvimento mineral.
Aliás, é essa questão aí envolvendo o BNDES que também está empacando aquele processo para a construção da refinaria junto com a Venezuela, né? É verdade. A dificuldade de encontrar uma fórmula, porque estão exigindo garantias da Venezuela, só que garantias financeiras, pelo que parece. A Venezuela está querendo ofertar garantias em barril de petróleo. Ali o problema, está havendo problema, mas ali eu acho que vai se acomodar ali de uma certa forma, não tem muito problema não. Completando o que eu estava dizendo é o seguinte, você tem a infraestrutura, o financiamento dessa infraestrutura, se vier a ser garantido por um imposto vinculado, quer dizer, um ACID regional, cada país adotando um ACID, o que eu resolvo? Eu resolvo o problema da base estrutural para o desenvolvimento industrial, a industrialização dos recursos minerais. Por quê? Porque eu tenho por onde escoar. E aí eu posso fazer, aí sim, a América do Sul como um todo pode fazer um grande acordo estratégico com a China, dizendo o seguinte, olha, vocês entram com o capital, com parte da tecnologia e desenvolve, né, a industrialização dos recursos minerais e garante que vai comprar na frente. Por quê? Porque a China está saindo da industrialização de recursos minerais, porque tem problema energético e problema ambiental. E o Brasil e a América do Sul não tem problema energético. Nós temos energia sobrando, tanto energia de petróleo e de gás, como energia não renovável. Mas a questão ambiental é complicada, né? Não, mas você, quer dizer, mineração tem sempre algum problema ambiental, mas tem também tecnologias que você reduz isso para muito, não tem grande problema. Agora, a gente já está caminhando aí para o final da entrevista, passa rápido, né, o tempo. Aqui na região, que passos o senhor imagina são prioritários para se avançar nessa integração, além desse que o senhor falou, que parece ser o básico, né, o basilar ali? Em termos de parceiros aqui, porque, por exemplo, o Brasil tem enfrentado essas questões problemáticas na área comercial com a Argentina, né, com o protecionismo aqui, às vezes até perdendo mercado para a China também. Há essa entrada da Venezuela agora no Mercosul, e o problema do Chaves, o problema de saúde do Chaves. Quer dizer que, em relação aos parceiros aqui da região, o senhor vê uma prioridade de atores? Como é que o senhor vê essa questão? Eu acho que a principal coisa é o Brasil tomar isso realmente como prioridade, colocar dinheiro nisso, quer dizer, pegar as reservas internacionais brasileiras, 380 bilhões de reais, pega 20 bilhões de reservas, chama a Venezuela coloca 20 bilhões, porque também tem grandes reservas internacionais, faz um fundo soberano de 40, 50 bilhões, vincula o fundo ao Banco do Sul e financia com base na CID regional. Financia com base na CID. Está resolvido o problema da integração da América do Sul em termos financeiros. Agora, o Brasil tem que ser generoso, tem que querer fazer isso. Inclusive, você tem que enfrentar o fato de que os países sul-americanos têm uma estrutura tributária muito fraca. Eles cobram muito pouco imposto. Tem países aí que cobram 14% do PIB, é o setor público, quer dizer, o Brasil tem 35%. Então, Brasil, países pobres e que não formam poupança interna, quer dizer, não tem poupança interna. O tributo vinculado é a forma de formação de uma poupança interna, né, compulsória, né, e que dá garantia ao financiamento que vier a ser feito. Se o Brasil colocar essas reservas, né, num fundo, você não vai perder reserva, você não está dando dinheiro de graça a ninguém. Você está emprestando. Você está emprestando com a garantia de um ACID nacional. Agora, além disso, o senhor acha que há uma sustentação política, defensores, não só no Congresso brasileiro, mas em outros congressos aqui da região, politicamente, que apoiem, que lancem essas ideias, ou essa ideia que o senhor apontou aqui agora? Não, isso tem que ser promovido.
porque não tem muita não. Quer dizer, você tem muitos países na América do Sul que são favoráveis à integração, ambicionam a integração, mas você tem também muita suspicácia em relação ao Brasil, o subimperialismo brasileiro, essas coisas todas. Eu acho que o Brasil teria que fazer uma coisa generosa, quer dizer, você chegar ao seguinte, você vai financiar uma estrada que passa por 3 países. Em vez de você financiar proporcionalmente à extensão da estrada no território nacional de cada país, você financia proporcionalmente ao PIB. Ao PIB. Tá certo? E aí isso significa um subsídio implícito grande. Qual a contrapartida disso? Que o país crie a CID. Ou fazer uma média ponderada, levando em conta o PIB e a extensão da estrada, enfim. Pode ser. Né, alguma coisa que fique no meio termo. Mas talvez, que seja um subsídio. Que dê uma contribuição para os outros países. Professor, eu queria agradecer a sua presença aqui em nossos estúdios. Esse tema certamente tem que ser mais debatido, mais explicado e mais esclarecido, né, para que as pessoas se conscientizem da urgência que é um avanço também nessa área para que a região não seja engolida nessa nova onda de crise pela qual o mundo passa. Né? Eu agradeço também a atenção daqueles que nos acompanharam. Se houver alguma dúvida, alguma crítica ou sugestão, entrem na nossa página na internet www.senado.leg.br/TV. E até a próxima.